Olá, bem-vindo a mais um episódio do Desvendados, o podcast do Grupo Tocato. Hoje eu vou te colocar num cenário completamente diferente. Imagine-se em uma empresa onde você está analisando as informações ou você recebe no seu dia a dia pelo seu e-mail um relatório, um reporte, um PDF ou um documento qualquer com os dados D-1, ou seja, os dados de ontem, para que você tome as suas decisões. Essa é uma realidade muito comum nas empresas no dia de hoje. Só que estamos vivendo algo transformacional nesse mercado. Estamos vendo cada vez mais a potência das nuvens, a performance com que os computadores ou as nuvens têm trazido para os negócios. E o tema de hoje vai ser muito sobre isso, sobre como as pessoas ou as empresas tomam decisões mais céleres, baseadas em informações que estão cada vez mais próximas do real time ou do tempo real, onde eu consiga ver uma venda que acabou de acontecer em um ponto de venda da minha empresa diretamente no meu dashboard em menos de segundos. Esse é o poder das nuvens. Desvendados. O processo de migração não é simplesmente apertar um botão. Essa jornada pode implicar em promessas de eficiência e escalabilidade, em custos não previstos e inesperados, em desafios de segurança dos dados que estão sendo migrados e pode também transformar a forma como a gente lida, lê, analisa, estuda, consome os dados. Para discorrer sobre esse tema de hoje, nós temos dois convidados de peso. Vamos lá, ele que é Customer Engineer da Google Cloud. Seja bem-vindo, Robert Torres. Obrigado. E o cofundador, CTO da Telos, diretor de inteligência artificial da Oracle para Latam. Seja bem-vindo, Humberto Fukuda. Obrigado, Ali. Obrigada por terem aceito o convite. Vamos para a primeira pergunta, Guilherme? Vamos. Obrigado por estar aqui conosco, por dividir o conhecimento e o tempo de vocês com todos os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo também. Cloud Analytics ou migração para nuvens ainda é um tema muito novo para muitas empresas. A gente ainda tem muita empresa tradicional que vive ainda a importância de ver todos os seus servidores piscando na salinha do CTO, do CIO ou da pessoa que é responsável pela área de tecnologia. Parece que eles gostam de viver o Natal o tempo inteiro, vendo os servidores ali muito perto deles, né? Então, vamos alinhar o conhecimento do nosso público. O que seria, então, cloud, migração para nuvem, cloud analytics? O que esse termo pode ser disseminado ou desconstruído? Ou como desconstruir esse termo andrógeno para muita gente para os dias de hoje? Então, vamos lá. É o processo em que você tem toda a sua infraestrutura, entendeu? Todos os seus dados, né? O que a gente chama de on-premise, no seu data center, no seu ambiente, né? Fisicamente. Então, eu tenho lá a minha máquina do meu lado, na minha estrutura, no meu prédio, né? Mas quando você tem isso, né? Você tem também diversos trabalhos, responsabilidades, né? De cuidar dessa máquina, de ver se a máquina, entendeu? A gente tem toda uma questão de cooling do ambiente, que a máquina tem que ter um ambiente com a temperatura administrada, né? E exatamente o que você falou, das luzinhas, essas luzinhas precisam estar todas verdes. Isso. Né? Né? Então, mas quando você faz isso, você gasta muito tempo e energia, entendeu? Do seu time olhando máquina, sendo que, na verdade, a sua empresa não é vender máquina, eu acredito que é vender, entendeu? Outra proposta de valor, outro produto e serviço. As empresas vendem, entendeu? Um serviço de atendimento, um retail, vende camisas, vende calças, né? Vende computadores, mas não no sentido de vender estas infraestruturas, né? Sim. Então, você perde o foco da sua empresa. E quando você passa toda essa responsabilidade de gestão e administração para a nuvem, né? Você onera e você consegue liberar os seus profissionais para focar de fato no seu negócio, né? E você tem um ambiente em que permite, entendeu? A gente fala que tira essas máquinas fisicamente e coloca isso daí como um serviço na cloud, ou seja, você contrata aí, né? Você vai ter um parceiro de cloud provider, Oracle, a Google, né? E tantas outras aí, né? Em que elas vão administrar para você essas máquinas e vão te dar isso daí de forma mais gerenciada, de forma mais transparente.
né? Legal. E qual é o teu ponto de vista sobre a estratégia por trás de migrar para as nuvens? Acho que tem várias respostas para essa pergunta. Tem muito do que se evolui na estratégia sobre a utilização de cloud. Existem algumas principais variáveis que a gente pode considerar. Acho que a primeira delas, que é mais simples de notar, é a capacidade de dar elasticidade para o teu ambiente. Então, muitas vezes, a gente tem um processo de aquisição e disponibilização de recurso computacional dentro das organizações, que eles, seguindo melhores práticas de mercado, ele exige uma janela de tempo que é considerável na grande maioria das vezes. Então, com a adoção de computação em nuvem, onde você abstrai essa aquisição, disponibilização e gestão de todo esse ambiente, principalmente olhando para ambientes de desenvolvimento, onde você inicia novos projetos ou começa uma nova construção de uma solução nova que você pretende disponibilizar para o mercado, esse fluxo de adoção é muito acelerado. Então, essa capacidade de dar elasticidade para um ambiente que já existe, ou mesmo criar novos ambientes com uma capacidade de recurso adicional, ela é um atrativo grande para a adoção de computação em nuvem no primeiro momento. Além disso, existe uma discussão muito latente sobre custo. Você sai de uma abordagem onde você cumpre com a aquisição de capacidade computacional independente do teu uso daquele recurso, você tem que considerar todo o investimento necessário para que aquele recurso esteja disponível para você, ainda que ele não seja totalmente utilizado desde o primeiro momento ou momento zero, como a gente costuma dizer. No cenário de adoção em computação em nuvem, você tem vários modelos de contratação, mas principalmente custo é metrificado pela utilização. Então, se eu começo a utilizar recursos de computação em nuvem para armazenar arquivos, armazenar dados, num primeiro momento, a principal métrica de custo é o volume que eu ocupo em estruturas de storage com esses dados que eu armazenei. Se eu começo a utilizar, num cenário mais simples, CPUs como capacidade de processamento em máquinas virtuais gerenciadas, a minha métrica de custo passa a ser a quantidade de CPUs que eu aloquei e o tempo que elas ficaram ligadas. Então, nessa condição, se eu estou num cenário prático de desenvolvimento, eu tenho uma alocação menor de capacidade computacional e utilizo por um tempo também mais controlado, um tempo que meus desenvolvedores estão efetivamente trabalhando. Durante esse momento, que é um momento de projeto, eu estou pagando proporcional ao uso que eu estou fazendo no momento de desenvolvimento. Se essa solução efetivamente chegou no ponto de caminhar para a produção e ser disponibilizada para o mercado, eu tenho totais condições de ampliar a capacidade computacional alocada para essa solução e mantê-la disponível 24/7, com controle de alta disponibilidade, uma arquitetura muito mais robusta, e passo a pagar proporcional a isso também. Isso também é um apelo importante quando a gente fala de adoção de computação em nuvem. Em outras variáveis que a gente poderia colocar como variáveis secundárias até, tem uma abordagem de reporte para investidores, eu começar a mudar modelo de contratação de CAPEX, onde eu detenho ativo, para um modelo de OPEX, onde eu começo a pagar por serviço. Eu diria que essas são variáveis que podem simplificar bastante a representação da necessidade ou daquela decisão de adotar nuvem, além de um ponto que o Fukuda comentou que é bem interessante, aquele momento em que quando você se percebe como organização e entende que o teu core business, o principal elemento do teu negócio, não é exatamente tecnologia, embora a gente saiba que isso está ligado a praticamente tudo que as organizações contemporâneas fazem. Mas se não é o core do teu negócio, a necessidade de gerenciar isso e manter isso sempre ativo traz um custo operacional grande. Então,
a ideia de poder terceirizar e simplificar isso também é um atrativo importante da adoção em nuvem. Eu diria que essas são variáveis principais aí desse movimento. E a empresa assim pode ser até uma empresa de tecnologia, mas não de tecnologia de infraestrutura, mas a tecnologia, entendeu? Como desenvolvimento de solução para o cliente. Exato. Né? Como se fosse uma Netflix. Netflix é uma empresa de tecnologia. Sim. Né? Netflix não é uma empresa de vídeo, Exato. né? De streaming. É uma empresa de tecnologia. Né? iFood. iFood é uma empresa de tecnologia. Nubank também não é um banco, é uma empresa de tecnologia. Essas empresas, entendeu? Possuem sua estratégia. Não tem um parque de infraestrutura física, um premise. Tem soluções em nuvem, todas. Porque elas precisam dessa agilidade e o corte de tecnologia em cima deste ambiente dinâmico, escalável, né? E que permite, entendeu? Um time to marketing, desenvolvimento de produtos e soluções, entendeu? Extremamente ágil. Fukuda, você trouxe exemplos clássicos de grandes empresas, fazendo esse vínculo, né, com sua empresa de tecnologia, estão na nuvem. E você trouxe uma série de vantagens, né, que a gente pode listar aí de fazer essa migração. Qual é o momento de decisão de vou migrar para a nuvem? O que eu levo em consideração para essa tomada de decisão? Então, a gente faz o exercício muito de TCO, né, colocando tudo na ponta do lápis. Né? Quando a gente coloca o custo dessas máquinas, o custo de depreciação, muitas vezes a gente está num cliente que o contexto ele já comprou a máquina. Né? Então tem um timing da depreciação dessa máquina que precisa ser ponderado. Né? Ou é um momento de crescimento, é um novo projeto em que sim, né, eu estou na decisão de comprar este momento ou ir para a nuvem. Né? A grande maioria é que são projetos e então você precisa formular uma estratégia de migração. Eu vou, de repente, migrar, entendeu? Minhas soluções de borda, entendeu? Né? Que são mais fáceis de tombar em termos de complexidade e esforço. É uma migração de simplesmente tombar o código, tombar os dados, do que uma questão de integração, que eu vou ter que mudar toda a camada de integração, né? Ou qual o timing? Se é um timing estou nascendo agora ou o meu projeto está nascendo agora, eu estou naquele momento de decisão de comprar ou não, ou estou no momento já surfando, eu já paguei a máquina. Né? São contextos diferentes. E a gente avalia formulando essas estratégias de qual solução, qual aplicação a gente vai tomar primeiro, qual conjunto de dados nós vamos tomar primeiro, né? E a gente monta o seu roadmap, né? Que faça sentido para as empresas. Talvez o caminho inicial até ser híbrido, né? Sim. Utilizar os dois modelos até que você consiga fazer o projeto inteiro de migração. Na verdade, a grande parte é isso, né? Porque são os casos em que as empresas já estão estabelecidas e já têm o seu negócio, o seu processo rodando nessas aplicações, por isso que cabe, né, um estudo tailored, né? Para cada cliente tem um contexto em que existe a melhor estratégia, posto a sua peculiaridade, posto o seu time, posto o seu contexto de ecossistema de solução. E ecossistema de dados, como o seu dado está distribuído. A gente tem empresas maduras, que a gente está falando de Cloud Analytics, né? A gente tem empresas com maturidades em dados em que ele já tem, seja um Data Warehouse, um Lake House, mas a gente sabe também que tem empresas com maturidades, com os dados espalhados em silos. Olha a complexidade. Se meu dado está totalmente espalhado em silos, eu vou tombar meus dados, mas se eu mandar somente o meu cadastro de cliente, mas se o meu cadastro de produto ficar aqui embaixo, olha, eu começo a aumentar ainda mais a minha complexidade. Minha complexidade e a estratégia de negócio. Exatamente. Né? Então, se você tem uma empresa em que o contexto de governança de dados já está madura, né, que você tem um ambiente de lakehouse já estruturado, entendeu? Mas isso facilita muito, né, essas estratégias. Vocês trouxeram aí dois contextos bem importantes que eu queria tentar explorar um pouquinho mais: CAPEX, OPEX, elasticidade, investimento, expansão, na sua fala também. E a gente sabe que cada vez mais as empresas querem eficiência operacional. Então elas estão olhando sim para o quanto eu invisto versus o quanto aquilo me traz de retorno. É utilizar o princípio da economia da melhor maneira, que não é economizar, é utilizar um recurso escasso
de uma maneira correta. Sim. E a gente sabe que migrar para as nuvens muitas vezes facilita com que essa empresa tenha mais previsibilidade do seu investimento, que ela não tenha que fazer uma aquisição inicial num processo de licitação ou numa RFP, por exemplo, para comprar servidores para ser usados por 3, 4 anos ainda, né? Que muitas vezes é isso que acontece nas empresas, porque elas fazem a compra uma vez a cada 3, 4, 5 anos. Né? Como que migrar para as nuvens ou como utilizar das nuvens hoje seria um benefício estratégico para as empresas tendo essa ótica? Tem tanto tabu, né, no meio disso tudo, porque os exemplos que o Fukuda deu, eles são exemplos bem interessantes, eles permitem que a gente consiga segmentar o mercado das principais companhias nesse processo de adoção em duas principais categorias ali. Todos os exemplos que ele posicionou, os grandes players olham como uma indústria de digital natives. São aquelas empresas que geralmente se compreendem ali as principais startups ou aquelas que já nasceram num modelo de negócio digital. Quase que premissa básica para grande parte dessas organizações é o uso de nuvem, porque eles já entendem muito bem o propósito disso e os ganhos que isso pode trazer. O outro segmento são as empresas mais clássicas, o segmento corporativo, que começou lá com a cultura de data centers. Depois dessa cultura forte de data center, a gente tem ali o que teria talvez sido o início do desenvolvimento da oferta de nuvem em si, que são as empresas de colocation, né, que terceirizavam ali os data centers, etc. E isso traz a gente para uma condição onde a decisão de movimentação para a nuvem, nesse espaço de empresas mais clássicas, que eu acho que é onde moram os principais dilemas e onde a gente convive com esses pontos críticos que o Fukuda trouxe, de fazer uma análise de TCO, etc., onde essa decisão ela passa primeiro por uma visão mais estratégica. E aí tem uma série de empresas que ainda tem uma liderança que vê uma vantagem estratégica em deter propriedade, em deter ativos. Isso é um pouco de como eles planejam caminhar. Nesse sentido, a gente vai para a abordagem de nuvem híbrida, onde eu tenho todo o meu polo de data centers, de ativos, etc. Eu detenho propriedade intelectual para muita coisa, atendo a regulamentação, porque isso também é uma variável importante. Mas o meu processo de desenvolvimento, extensão, ou aquelas soluções que eu preciso amparar um público externo e não quero gerenciar todo o recurso necessário para garantir que esses acessos utilizem de recurso computacional que eu quero prover, eu começo a endereçar com nuvem. Então essa é uma condição de decisão ali que nasce de uma visão estratégica dessa liderança, passa por um estudo de TCO e geralmente a gente caminha assim para soluções que são mais clássicas. Vão ter outras soluções, que aí talvez é o ponto mais interessante de olhar como iniciativa no mercado, em que dificilmente você conseguiria entregar solução se valendo de cenários clássicos de tecnologia. E trazer um servidor, licenciamento de software traz uma necessidade de análise de custo, investimento alto, muitas vezes dependendo do que você vai fazer. Isso por si só, às vezes desmembra nas licitações, RFP, e a gente sabe como prática de mercado que nem sempre as melhores decisões vão nascer disso. Vou especificar o que eu planejo utilizar, etc., mas nem sempre vou decidir a melhor escala. E aí, a adoção de nuvem nasce numa proposta de experimentação. Então, passei pela estratégia, fiz um estudo de TCO, dali para frente, ou ainda nesse momento, é extremamente interessante para o mercado a aproximação dos players. Tá? Eu tenho players que são parceiros, porque no cenário de nuvem eu consigo partir para um modelo de experimentação muito rapidamente.
E em todas as condições que a gente estava falando de ou eu pago pelo uso, ou com uma aproximação do próprio player, ele pode me oferecer uma série de recursos, aproximação de times técnicos que vão suportar numa visão mais estratégica de adoção, e eu consigo experimentar. O resultado da experimentação pode ser a conclusão, se eu vou fazer uma adoção de larga escala, para uma solução simplificada, para o cenário de análise de dados, para o cenário de aplicação e assim por diante. Então, tem alguns pontos que precisam ser vencidos nesse processo de definir se eu vou adotar a nuvem ou não, olhando para essa categoria de companhias que já não tem, isso não é necessariamente uma visão de start, né? Já vou começar assim, para seguir nesse processo. Então, uma análise estratégica, uma análise financeira, aproximação dos players para uma análise técnica, e aí eu começo o fluxo de experimentação, que geralmente determina como as soluções devem acontecer. Legal, a gente desenhou aqui cenários maravilhosos, benefícios, né, os ganhos para a empresa, seja na produtividade, na eficiência, na eficácia, muitas vezes de tudo isso, até na economia financeira, para colocar o recurso no lugar correto. Mas certamente migração para nuvens tem riscos, né? Os projetos eles não começam sem o meio e tem o fim de uma maneira maravilhosa, onde a gente dá 10 estrelinhas, NPS maravilhoso pelo processo inteiro. Quais são os riscos que vocês enxergam hoje para processo de migração para a nuvem? Posso começar. Acho que o principal deles, cara, num primeiro momento, é learning, knowledge transfer. E aí tem uma questão que são os paradigmas. Quando você não faz ou não busca, num primeiro momento que seja, a aproximação de um parceiro, de um player tecnológico ou do próprio player tecnológico, você tende a começar os estudos sozinho e as avaliações sozinho. Quando você vai para esse espaço, a tendência é que você traga toda a carga de conhecimento que você já tem e comece a experimentar a nuvem como usualmente você já faz para as tecnologias que você consome no dia a dia da mesma forma. E na abordagem dos players em disponibilizar serviços de nuvem para o mercado, tem muitas coisas que já foram muito simplificadas e abstrações muito interessantes que já são disponibilizadas nos serviços como simples funcionalidades e que às vezes você se depara com times técnicos tentando implementar da forma como eles conhecem, numa gestão de data center on-premise, etc. E nisso tem uma disrupção muito grande quando você começa a observar a forma como os serviços foram disponibilizados por esses players. Então, conhecimento ou compartilhamento de conhecimento é um primeiro risco ali. Se você tem um time que não tem uma visão de estratégia, arquitetura em nuvem, você tem um risco de começar a implementar as coisas no modelo... Nesse ponto, você ainda está falando do conhecimento da migração, não do ponto de vista do usuário dos dados migrados. Exatamente. De ambas as perspectivas. Conhecimento dos times técnicos envolvidos nos processos de migração, Uhum. De disponibilizar. Isso porque quando você fala do usuário final, vamos chamá-los assim, que são aqueles usuários que vão consumir as informações, etc. Para a maioria deles, esse processo é transparente. Se está em nuvem, se não está em nuvem, não muda. O feedback que eu vou te dar é se está bom ou se está ruim. Sim. Tem tá desempenho rápido, que eu quero ágil, ou não tem o desempenho que eu quero. Como foi construído, não importa tanto. Mas para os times que estão envolvidos no processo de migração, o fator do conhecimento ali sobre computação em nuvem, ele é muito decisivo. E tem um outro risco embutido nesse processo, que é, se você pega uma organização mais clássica, grandes empresas, pega um time interno, time técnico, está lá dentro da área de tecnologia de informação, temos que migrar para a nuvem. Como opções diretas, no momento zero, eu teria pelo menos 4 ou 5 players candidatos. Tem Oracle, tem Google, tem Microsoft, tem AWS e alguns outros players importantes. Se eu simplesmente entrego essa demanda, tem uma tendência forte de ou eles escolherem o que tem um domínio, um conhecimento técnico já relevante, mas que nem sempre pode representar a melhor decisão estratégica para aquela companhia, ou simplesmente eles podem
entrar em estudos muito prolongados porque eles começam a analisar as opções em todos esses players. E aí um caminho que pode ser encurtado, de novo, é a aproximação desses players. Fala, eu preciso de construir uma solução de analytics. Oracle, como você recomenda que eu faça isso? Google, como você recomenda que eu faça isso? E assim por diante. A partir daí, você pode avançar nesses estudos de melhor análise de TCO, melhor análise estratégica de parceria, da visão que você quer montar para o mercado, etc. Então, o risco de conhecimento, ele é um risco embutido e precisa ser observado com bastante atenção. O outro, dimensionamento. Às vezes eu olho para o ambiente como ele está posto hoje, entendo que as variáveis de dimensionamento são exatamente iguais e vou projetar isso em cloud. Existe uma tendência grande nisso de, na análise de TCO, você falhar na decisão já de seguir. Eu tenho um ambiente com X capacidade. Projetei esse ambiente ou uma capacidade X para eu sustentar uma aplicação. Vou projetar em cloud quanto eu vou precisar então para fazer a mesma coisa. Cheguei em números que inicialmente me mostraram que pode ser uma abordagem mais cara. O grande ponto às vezes nisso é que as variáveis que você considerou no seu dimensionamento de data center on-premise, provavelmente elas foram alinhadas a uma necessidade de pico. Estou num modelo de varejo. Então, Criei Black Friday, eu preciso sustentar um volume de usuários X, então dimensionei esse ambiente dessa maneira. Quando eu vou para a cloud, eu posso dimensionar pelo que é a necessidade padrão, base média, e escalar conforme necessidade. E se eu entro com essa perspectiva na minha análise, é onde eu consigo chegar nos savings que são mais interessantes e projetar a solução melhor. Eu diria nesse ponto de conhecimento, um pouquinho que a Maria colocou, não somente no conhecimento de migração, mas no conhecimento do time, entendeu? Você evoluir o conhecimento do time a trabalhar com soluções e desenvolvimentos em cloud. Alguns aspectos, por exemplo, né? O seu time geralmente está lá acostumado a ver os pontinhos vermelhos e verdes, né, da máquina, né? Então a pessoa vai lá, opa, será que o cabo está aqui, está conectado? Eu estou com um problema aqui de conexão. Deixa eu ver se o cabinho aqui está conectado. Né? Ou caiu o servidor, exatamente. Se tivesse aqui já estava resolvido. Exatamente. Né? Eu preciso escalar. Geralmente o cara entra com um processo de compra para comprar uma máquina que aí ele vai ter que fazer o tracking da máquina vindo lá dos Estados Unidos para o Brasil. Opa, será que já chegou? Que é a questão de escalabilidade. Mas aí você muda esta forma de trabalho, por exemplo, né, com Terraforming, de gerenciamento de infraestrutura como código. Infrastructure as a code. Né? Você gerencia toda essa questão de infraestrutura, criando uma lógica de programação, que é exatamente Terraform, é uma linguagem, né? É open source, né? Em que você consegue gerenciar essa infraestrutura como código. Cria essas regras, entendeu? E você vai aumentando. Ou simplesmente mais fácil ainda, deixa auto-configurado para escalar automaticamente, posto algumas regras, né, que você estabeleça de, eu posso subir tanto, até para você ter um controle orçamentário. Não é porque escalado e automático não tem controle orçamentário, você pode sim definir esse controle. E uma segunda coisa, né, sobre o risco, né, que você perguntou, né, eu diria que é uma questão de performance, de conexão. Uma coisa é você ter a sua solução, entendeu? A sua máquina aqui no Brasil, né? E os seus clientes acessando a sua solução, né? No Brasil, ou seja, o dado está aqui, está perto. Imagina se a sua cloud, entendeu? Você contrata uma cloud lá fora. O dado indo até lá fora, processando lá fora e vindo lá dos Estados Unidos, ou de repente soluções mais complexas. Você vai lá nos Estados Unidos, vai lá para a China, não sei o quê, e passa por 5 cloud providers. Olha o dado passeando pelo mundo. Tudo isso é performance, latência. Né? Então, essas questões, eu acho que são questões que precisam ser ponderadas, né? São riscos, na verdade, que você consegue mitigar todas, sendo feito uma mentalidade de, olha, eu vou shiftar a visão, né, e um pouco das competências, sim, que eu preciso adaptar as competências da minha equipe, né, para essa visão de como eu consigo maximizar todos os benefícios, né,
de cloud do que as empresas estão nos fornecendo. Faz sentido? Sim, sem dúvida. Tem risco adicional aí que eu acho que vai complementar até, porque eu acho que até essa discussão, e esse é um ponto que você trouxe da latência, que pode ser um ponto polêmico, visto como um risco, quando você simplesmente delega a partir de algumas preconcepções de que a minha solução não pode sofrer com latência, então exatamente por isso os meus ativos têm que estar todos no Brasil. Cabe experimentação antes. Às vezes a gente se depara com isso nas RFPs, que caminham, minha latência tem que ser menor do que 10 milissegundos. Aí você se depara com uma solução web que em padrões normais de mercado, se você estiver passando talvez até por 300, 400 milissegundos, é aceitável para o usuário final na utilização. Então, esse é um ponto também de risco interessante para observar. Nem sempre essas especificações mais técnicas, quando eu traduzo como sendo uma especificação técnica que representa o estado da arte da aplicação, às vezes não é exatamente a necessidade do negócio e você talvez possa flexibilizar. Exatamente, do que a necessidade do negócio em si. E aí, na outra linha do que a gente estava falando, acho que para fechar esse ponto do risco que é extremamente relevante para ser considerado, balizas de governança. Tá? Existe e principalmente quando a gente fala de custo, existem duas situações que elas são críticas. A primeira é quando a gente traz para os times que estão no processo de migração todo aquele conhecimento e mitos de custo de um ambiente on-premise, e às vezes chega com a visão de, por exemplo, a gente passa isso muito nos cenários de análise de dados, de analytics. Olha, eu tenho que escolher exatamente o que eu vou mover de dados para a cloud. E talvez a melhor receita fosse, se você está produzindo dados de alguma maneira, move tudo. Não, mas tudo é muito caro. Assim, mas é caro quanto? Quanto você tem de volume? Todos os players vão disponibilizar calculadoras para essas simulações, etc. E a gente tem, na média ali, custos muito acessíveis. Tem várias situações que no cenário de análise de dados, 1 centavo por giga é um valor aceitável negociado ali quando a gente fala de pricing. Então, esse é um mito que às vezes atrapalha muito. Quando ele vem com essa carga, né? É tudo muito caro, então eu começo a gastar muita energia pensando em otimizações, e isso freia muitas iniciativas e muitos projetos. O outro lado também é um risco grande, onde eu simplesmente não analiso em absolutamente nenhuma das balizas que eu deveria prestar atenção numa governança de custo e atinjo. Eu diria que a questão não é uma questão de enxergar o risco, mas sim você ter as competências do seu time adequadas a trabalharem com cloud, que na verdade são oportunidades de otimizações, entendeu? E criações de soluções mais com custo até mesmo menor, né? No final do dia, dinheiro. Né? Por exemplo, storage, armazenamento de storage. Se for lá, eu vou comprar, entendeu? Eu vou comprar HD, vou socar um monte de HD para armazenar meus dados. Se for em cloud, entendeu? Cloud Priority, você pode formular estratégias de, eu tenho um dado mais quente, eu vou pagar por um storage, entendeu? Cujo dado está disponível, né? De forma mais acessível, mais rápida para a minha solução. Mas se é um dado que somente porque eu armazeno o dado e retenho o dado por uma questão de auditoria, uma questão legal. Né? Por uma questão legal, a gente sabe que tem empresas que tem na sua indústria, né? É mandatório armazenar o dado 15 anos. Né? Mas é um dado pro meu business, entendeu? O que importa é o dado em real time até desse ano. Mas então eu posso armazenar entendeu? Em soluções e ofertas da cloud, entendeu? Das nossas cloud providers, né? De uma forma muito mais barata. Sim.
O híbrido não precisa ser transição, ele pode ser um modelo também de negócio. Exatamente. Então, você saber aproveitar, que nem eu falei, infrastructure as a code, você precisa adequar a competência do seu time para aproveitar, não enxergar isso como risco, mas como oportunidade de aumento de eficiência e de gestão de infraestrutura. Né? É interessante que em um dos episódios que a gente gravou, e eu te convido a assistir o episódio, a gente falou sobre Cold Data e o Dark Data, que tem muito a ver com isso. Sim. Se é um dado que eu não tenho tanto acesso com recorrência, para que eu preciso disponibilizar ele em near real time ou real time? E muitas vezes esse dado de cold data, daqui a pouco ele é um dark data. Exatamente. Ele fica tão esquecido lá e ninguém usa, eu posso até avaliar a exclusão dele e não necessariamente o uso dele. Eu queria, antes da gente transicionar para o nosso jogo, para o nosso game, fazer uma última pergunta. A gente sabe que o hype do momento é a inteligência artificial. A área de negócios soube que ali a gente está migrando para a nuvem, mas ele está tão feliz em já usar a inteligência artificial dele no on-premise ali, obviamente vai vir a pergunta, né? Tá, mas o que eu ganho tendo a inteligência artificial na nuvem hoje? Vamos lá. Quando a gente fala de infraestrutura, principalmente no tema de inteligência artificial, isso começa a mudar todos os cálculos de TCO. Uma coisa é você ter um ambiente, uma infraestrutura de CPU. Mas se você vai começar a trabalhar com IA, principalmente no contexto de AI generativa, com modelos de 150 bilhões de parâmetros, trilhões de parâmetros, e com custo computacional muito maior, entendeu? Custo não, um requerimento de performance muito maior, você vai trabalhar com GPU. Qual é a empresa mais sexy atualmente, entendeu? Que, convenhamos, né? Atropelou a Oracle, a Google, a Microsoft e a AWS. NVIDIA. NVIDIA, a NVIDIA é a empresa mais sexy atualmente. Sim. Por quê? Porque eles falam de IA, porque eles têm GPU para o mercado. Né? E quando você coloca o GPU, um chip de CPU, em média, em termos energéticos, ele consome, entendeu? Cerca de 250 watts por hora. Uma GPU, por exemplo, um H100, entendeu? O custo energético, né, de energia elétrica mesmo, cerca de 700 watts hora. Olha o aumento de custo que você vai ter que ter no seu data center. Só a conta de luz, isso só o chip. Sim. Aí a gente está falando de... Aí tem tudo o contorno, né? O cooler, sim, entendeu? E se for um liquid cooler, aí é maior ainda. Né? E além disso, não é só questão de energia, né? Por isso que a gente tem acompanhado, né? Que o gargalo vai ser nós como planeta, gerarmos a energia necessária para rodar toda essa infraestrutura de GPU, né? E ESG entra nessa pauta também, né? Exatamente. E aí um segundo tema, né, é questão de velocidade. A velocidade que os chips da NVIDIA e dos concorrentes da NVIDIA, que a NVIDIA é a líder de mercado, né? Sim. Né? Tá evoluindo, é muito alto. Entendeu? Então a gente tinha a evolução tecnológica de um chip de NVIDIA A10, entendeu? Para o A100, para o H100, para o L40S, e agora a gente já tem acompanhado a NVIDIA aí, lançando o chip novo, né? O Grace Blackwell 200, né? Tá muito... Imagina se você compra um chip, né? O A10 você tá aí, mas aí já saiu o GB200, né? Você vai ter como infraestrutura já sucateada no ano que vem. Exatamente. E aí que você precisa ter essa flexibilidade, né? De ter um ambiente em que você consiga mudar rapidamente, né? E estar sempre disponível aos chips mais modernos, que provavelmente, né, a tendência, se é um chip maior, a proposta de valor é uma custo-performance de processamento melhor. Né? Então, essas questões destacam mais ainda a importância, né, de você, eu vou comprar GPU e vou comprar um on-premise. Nossa, o sucateamento a velocidade, né? Tão veloz quanto. E manter essa infraestrutura e tudo mais, toda a gestão. E isso ainda, se a gente considerar um modelo de transição somente. Eu já tenho todo o meu ecossistema de machine learning, inteligência artificial, vou transitar para cloud. Mas muito mais do que isso, olhando as vantagens, é quando você começa a observar os aceleradores que os players de cloud fornecem hoje. E aí não tem nada que se possa comparar, eu diria, quando você parte para uma abordagem on-premise. Exemplo grande disso, inteligência artificial generativa.
os Large Language Models, os modelos de Transformer que a gente tem visto por hora com Google Gemini, ChatGPT e alguns outros exemplos. Essa cultura vem crescendo bastante. Pensar em implementar uma solução de Large Language Model com bilhões de parâmetros numa infraestrutura on-premise, isso tem que ser basicamente a solução que você quer prover para o mercado e não algo que é parte do que você planeja. Além disso, quando a gente olha cenários de machine learning, inteligência artificial mais clássicos e melhor e já bem conhecidos, com modelos supervisionados, outros modelos não supervisionados, você tem uma série de pacotes algoritmos já encapsulados em várias das soluções que os players fornecem. Exemplo da Google que eu conheço mais, a gente tem uma solução que a gente chama de AutoML, onde você simplesmente apresenta as estruturas de dados que você quer utilizar, define qual é o tipo de modelo que você quer entregar. É um modelo de classificação, é um modelo de clusterização, porque eu quero identificar perfis melhores de cliente dentro da minha estrutura de dados, ou é um forecast, eu quero saber quanto eu vou vender semana que vem, quero saber quanto eu vou vender amanhã. E a partir do momento em que você apresenta as estruturas de dados, define qual é o tipo de modelo que você quer construir, as engines do AutoML fazem os treinamentos usando diferentes algoritmos, inclusive, para você, te apresenta o que seria o melhor modelo para aquela solução que você está implementando e já permite que você transforme isso num componente de aplicação. Quando você olha para esses aceleradores, resta muito pouca dúvida sobre a solução, de quais são as vantagens que a cloud vai trazer para um cenário de inteligência artificial. E aí a gente está numa situação tão engraçada no mercado, com essa hype de AI, né? Que mesmo se você falasse, beleza, a minha estratégia vai ser on-premise, eu vou ir lá, vou comprar GPU. Existe escassez de GPU no mercado? Sim. A NVIDIA não está conseguindo produzir para o mercado. Se você quiser comprar, entendeu? Aí eu quero comprar aí 50 máquinas GB200 da NVIDIA. Meu amigo, pode ficar esperando aí. Pode ficar aí na fila de espera aí, entendeu? Enquanto que a Oracle, entendeu? E a NVIDIA tem uma parceria super grande em que a gente tem disponível, né? Porque a gente comprou, entendeu? Um grande volume, né? A gente tem um super cluster em que a gente tem acesso e a gente tem isso para entregar para os nossos clientes. No final do dia, a nuvem eu estou só transitando o servidor para um outro prédio. Exatamente. Tem pontos nisso, inclusive, cara, né? Nessa linha que o Fuda comentou, as parcerias que a NVIDIA transitou e trouxe para o mercado com os principais players de cloud. Então, se você pensar simplesmente na oferta de infraestrutura, você pode chegar nessa condição de eu não ter oferta de infraestrutura para mim no mercado, mas eu tenho nos players de cloud para utilizar. E naquela conversa sobre CAPEX e OPEX, se você sinaliza para um player de cloud uma demanda de longo prazo, você consegue se beneficiar de modelos de contrato que vão te entregar esses recursos com capacidade de desconto para uma análise financeira extremamente agressiva, para essa alocação mais de longo prazo, e vocês conseguem se beneficiar muito disso como cliente, se nessa abordagem de transição, porque muito do que eu estava comentando, o apelo de GPU tem um pouco de hype junto com a AI generativa. A Google tem um desenvolvimento próprio de acelerador de processamento, a gente chama de TPU, mas nem sempre você vai precisar disso. Então, conhecer qual é o caso de negócio que você precisa endereçar é extremamente importante, porque às vezes você chegou à conclusão de que você precisava de uma GPU em função da capacidade de processamento que você tinha no teu data center, mas se você está diante de um modelo que pode ser simplificado, num caso de uso que é bem conhecido, para uma volumetria de dados que não é tão expressiva, e quando a gente fala volumetria de dados tão expressiva, a gente está falando de pelo menos dezenas até chegar em centenas de terabytes disponíveis para treinamento de dados. Quando a gente começa a pegar casos reais mais comuns, você vai lidar com volumetrias muitas vezes muito menores do que essa.
E nem sempre o uso de um acelerador como o GPU, uma TPU, é necessário. Legal, eu acho que até as respostas já cumpriram um pouco do papel do game. Então, eu vou finalizar o nosso podcast no dia de hoje. O papo foi super rico, foi super pertinente. Eu acho que a gente conseguiu cumprir com muito conteúdo e com muito conhecimento para o nosso público como um todo. Passamos por riscos, passamos por benefícios, passamos pelo futuro, passamos pelo hype da inteligência artificial. Eu aprendi bastante, eu não tenho uma carreira técnica por trás do meu background, mas vocês me fizeram sair daqui com vários pensamentos a respeito de como hardware, software e área de negócios podem se unir mais dentro das empresas para trazer mais benefícios estratégicos e mais competitividade para as empresas no final. Gostaria mesmo, muito, de agradecer a presença de vocês. Obrigado, Robert, pela tua presença. Imagina, é um prazer para mim. Robert, como que as pessoas podem te conectar posterior ao episódio? Podem me buscar no LinkedIn, eu acho que é a maneira mais fácil de me achar, RTorresBR, consegue me localizar lá facilmente. Eu não interajo sempre no LinkedIn, mas é muito comum para mim responder perguntas que chegam lá, mantenho um acesso ali recorrente. Então, o meu SLA de resposta é um pouco longo. É um pouco longo, mas eu sempre respondo. Podem me acionar por lá se precisarem. Não está na nuvem, está na nuvem. Obrigado pela tua presença. Obrigado também, Humberto. Opa, obrigado. Queria compartilhar meu LinkedIn. Também é Humberto Fukuda, tá? Tá fácil de achar lá e eu uso bastante LinkedIn, então... Vai ser fácil. Sim, para mim é fácil. Para mim é fácil. Isso, compartilhar comigo e também... Tá? Eu acho que agradeço, né, a participação, o convite feito aqui. Eu acho que foi bacana, legal essa troca de ideias. Muito legal. Obrigada também, Humberto, agradecer a participação, por ter aceito o convite. Uma aula, né? A gente sai daqui com um monte de ideias, cabeça fervendo. Tem conteúdo para podcast aqui que não acaba mais de tanto assunto que a gente rendeu. Obrigada também, Robert, pela participação, pela contribuição no nosso podcast. É isso aí. E para você que nos assistiu até aqui, curta, compartilhe e comente sobre o episódio de hoje. Foi um prazer ter vocês conosco. Nos siga nas redes sociais e compartilhe esse episódio com os teus amigos. Desvendados, podcast do Grupo Tocato. Desvendados,